Olá, eu sou a Jordana Souza Rocha, sou aluna do curso de Licenciatura em Matemática da UFMT do Campus Universitário de Araguaia e também bolsista do Programa de Educação Tutorial PET Matemática Araguaia. Eu serei a apresentadora do módulo 1 do minicurso de Lógica Proposicional, juntamente com Riquelme de Almeida Marinho e o tutor Paulo Ferreira do Carmo. Esse minicurso é desenvolvido pelos bolsistas do Programa de Educação Tutorial, que é o PET, do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Mato Grosso, campus universitário da Araguaia. Possui alguns objetivos, nas quais são construção e socialização de diferentes saberes matemáticos e pedagógicos, maior integração entre os estudantes das diversas etapas do curso e cumprimento das horas obrigatórias em atividades teórico-práticas. Precisamos saber, primeiramente, sobre o que é a lógica aristotélica. Entende-se por lógica aristotélica o sistema lógico criado por Aristóteles. Ele foi o responsável pelo primeiro estudo formal do raciocínio. O raciocínio lógico é um método utilizado para organizar o pensamento de acordo com as normas lógicas e, a partir daí, concluir uma questão ou resolver um enigma. Aristóteles, que se atém à construção do raciocínio formal, onde no livro órgão, que significa instrumento, ou seja, a lógica será uma ferramenta para conduzir o pensamento lógico. Vai trabalhar com termos e proposições que vão fornecer o silogismo, que é um raciocínio constituído por duas ou mais proposições, argumentos que fornecem uma conclusão. A lógica é o ramo da filosofia que estuda as regras do raciocínio. Trata de raciocínio sobre como, a partir de certos dados, premissas, chegar a uma conclusão. Pode ser definida como análise crítica de argumentos. Com a lógica, tentamos clarificar os raciocínios, separando os bons raciocínios dos maus. O conceito mais elementar no estudo da lógica é o de proposição. Proposição vem de propor, que significa submeter à apreciação, requerer um juízo. Sabendo da lógica aristotélica, vamos agora definir o que é proposição. Denomina-se proposição a toda frase declarativa expressa em palavras ou símbolos que exprimam um juízo ao qual se possa atribuir, dentro de certo contexto, somente um de dois valores lógicos possíveis, verdadeiro ou falso. São exemplos de proposições das seguintes sentenças declarativas, ou seja, para ser uma proposição, precisa ser uma sentença declarativa. Essa sentença é possível a gente atribuir um valor lógico para ela, ou seja, falar que essa sentença é verdadeira ou falsa. Exemplos: a capital do Brasil é Brasília. É uma sentença declarativa porque tem como a gente classificar em verdadeiro ou falso. 2 elevado ao cubo é maior que 9. Também é declarativa porque tem como a gente dizer que isso é verdade ou é falso. Existe um número ímpar menor que 2. João foi ao cinema ou ao teatro. Do mesmo modo, faz parte de sentenças declarativas que podem ser aí classificadas como verdadeiro ou falso. Exemplos que não são proposições, frases interrogativas. Qual é o seu nome? Não tem como a gente dizer que essa sentença é verdadeira ou falsa, é uma pergunta, então não é uma proposição. Frases exclamativas. Que linda é essa mulher! Também não é possível. Frases imperativas. Estude mais. E frases sem verbo. O caderno de Maria. Esses são exemplos de frases que não são proposições por causa que não é possível atribuir um valor lógico a elas. Agora, conceituando o valor lógico, que é representado pelas letras V e L, existem dois possíveis juízos que atribuiremos a uma proposição. É o verdadeiro, representado pela letra V, ou o falso, que é representado pela letra F. Essas proposições, geralmente, são exemplificadas com letras do alfabeto minúsculas. Olha esses exemplos. Letra P minúsculo
que é Pedro é engenheiro. É uma sentença declarativa. É possível atribuir um juízo a ela, ou seja, Pedro é engenheiro pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Q minúsculo, 5 é maior que 8. Também conseguimos atribuir um valor. R minúsculo, Clara foi à escola ontem de manhã. Também pode ser verdade ou pode ser falso. Na linguagem do raciocínio lógico, ao afirmarmos que é verdade que Pedro é engenheiro, que é a proposição P minúsculo acima, representaremos isso apenas com VL, ou seja, o valor lógico de P minúsculo é igual a V, ou seja, a proposição P ela é verdadeira, então Pedro é engenheiro. No caso da proposição Q minúsculo, ela é falsa, por quê? 5 não é maior que 8. Então, o VL de Q é igual a F, ou seja, o valor lógico de Q é falso. E no último caso, é análogo ao primeiro. Depende do valor que você vai atribuir para essa sentença. Clara foi à escola ontem de manhã. Pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Vai depender do que você classificá-lo. Uma proposição não pode possuir dois valores lógicos ao mesmo tempo. Ou seja, a proposição é verdadeira ou falsa. O raciocínio lógico como um todo está sedimentado sobre alguns princípios muito fáceis de entender e que terão que ser sempre obedecidos, que são os seguintes. Princípio da identidade. É quando uma proposição verdadeira é verdadeira, uma proposição falsa é falsa. Não tem como uma proposição ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Princípio da não contradição. Nenhuma proposição deverá ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Princípio do terceiro excluído, que é uma proposição ou será verdadeira ou será falsa. Não há outra possibilidade. Agora vamos falar da estrutura da lógica, começando aí com o argumento. O argumento é constituído por um conjunto de proposições que pretendem provar, demonstrar uma ideia, tese. Nesse conjunto de proposições, umas são chamadas premissas, outras são chamadas de conclusão, dependendo da função que desempenham dentro do argumento. As premissas sustentam a conclusão se segue das premissas. Outra estrutura da lógica vem o silogismo, que é uma operação pela qual são enunciadas algumas suposições que levam a uma conclusão. O silogismo é composto por 3 proposições, que é a premissa maior, a premissa menor e a conclusão. Normalmente, as premissas dão evidências, ou seja, justificam a conclusão. Se as premissas forem todas verdadeiras, então a conclusão deverá ser verdadeira. Para entender melhor como o sistema funciona, vamos ver esses exemplos a seguir. Como exemplo, temos todos os homens são mortais. Gustavo é homem. Logo, Gustavo é mortal. Ou seja, a gente aqui pode analisar essas proposições. Todos os homens são mortais. Essa é a nossa premissa universal afirmativa. A proposição, ela inclui todos os seres humanos. Agora, Gustavo, ele é homem. Essa é uma premissa particular afirmativa, onde refere apenas a Gustavo. Então, se Gustavo é homem e todos os homens são mortais, logo a gente tem a nossa conclusão que Gustavo é mortal, que é a nossa premissa particular afirmativa e a nossa conclusão. Então, através da nossa premissa maior, temos a nossa premissa menor, ambas as duas são verdadeiras, então a nossa conclusão também é verdadeira. Se todos os homens são mortais, Gustavo é homem, logo Gustavo é mortal. Dessa forma, dá para identificar que na lógica aristotélica, o silogismo é composto por no mínimo 2 proposições, das quais se extrai uma conclusão. Assim, entre as premissas, deve haver um termo médio, que deve ser sujeito da premissa 1 ou predicado da premissa 2. Olha esse outro exemplo. Premissa 1, todo pernambucano gosta de samba. Premissa 2, Paulo é pernambucano. A nossa conclusão, logo, Paulo gosta de samba.
Nesse exemplo, podemos verificar que o silogismo não se importa em conceber uma verdade concreta, pois todo pernambucano gosta de samba. Podemos constatar que é uma premissa falsa, pois nem todos os pernambucanos gostam de samba, mas o argumento está bem construído e tem uma validade lógica e formal. Outro exemplo, premissa 1, todo brasileiro é humano. Premissa 2, todo angolano é humano. Conclusão, logo, todo brasileiro é angolano. Então, quando a gente analisa a premissa 1 e a premissa 2, elas estão seguindo a mesma forma. Ambas estão universalizando, levando então ao chamado erro categorial, pois há uma confusão de premissas iguais. Ou seja, todo brasileiro é angolano? Isso é falso. E na nossa premissa 1 e na 2 está afirmando. Então, quando a nossa premissa é verdadeira, nossa conclusão tem que ser verdadeira, só que nesse caso não aconteceu. Premissa 1, todo homem é mortal. Premissa 2, Sócrates é mortal. Conclusão, logo, Sócrates é homem. Nesse exemplo, o silogismo é considerado inválido. Por quê? Na premissa 2, ao invés de utilizar o sujeito da premissa 1, que é o homem, como predicado na premissa 2, foi utilizado o predicado da premissa 1 como predicado da premissa 2, e isso torna a conclusão inválida. As proposições também podem ser ditas simples ou compostas. Proposição simples é aquela que expressa uma ideia única, ou seja, não contém nenhuma outra proposição como parte integrante de si mesma. Em geral, são referenciadas por letras minúsculas. Exemplo, todo homem é mortal, o novo Papa é alemão. Já uma proposição composta é aquela formada por uma combinação de mais de uma proposição simples, bem conectadas entre si, formando uma só sentença. Estas são, em geral, referenciadas por letras maiúsculas. Exemplos, João é médico e Pedro é dentista. Maria vai ao cinema ou Paulo vai ao circo. Ou Luiz é baiano ou é paulista. Aqui temos o nosso e-mail para contato. Qualquer dúvida, qualquer questão, pode entrar em contato que estaremos respondendo. Até o próximo vídeo.